Boa noite a todos. Vamos começar aqui nosso motim na quarentena. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao motim na quarentena. Legal ter vocês todas aqui. Legal que vocês estão chegando. Que bom que vocês estão aqui. Motim na quarentena começa sua live da terça-feira. Vocês sabem que a gente está se reunindo sempre segundas e terças às 20 horas. E a gente vai começar daqui a um pouquinho conversando sobre as questões do mito, do rito e das cartografias feministas, que é exatamente o foco das nossas pesquisas. Então, isso, o fogo de São João. Estamos na véspera de São João, precisamos lembrar. Boa noite, Carlinha. Boa noite, João, Ana Cecília. Que legal que vocês estão chegando, Brisa. Ontem a gente teve uma conversa super bacana com Brisa e hoje a gente começa o nosso motim na quarentena com jeito de São João, né? Com fogo de São João. Né? Então, sejam bem-vindos. Para quem não conhece, o Motim, Mito, Rito, Cartografias Feministas nas Artes é um grupo de pesquisa ligado fundamentalmente ao UERJ, Universidade de Janeiro, e tem uma interlocução super direta com a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e com a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, é um grupo interestadual que tem um vínculo com o CNPq, que vai do Nordeste, passa pelo Sudeste e vai lá para o Sul, né? Então tem essa característica de passear aí por todas as regiões do Brasil, por algumas regiões do Brasil, não todas, né? Mas pelo menos 3 delas fazendo esse vínculo interinstitucional. Então legal a gente saber disso, legal também saber que o Motim é um grupo que discute questões sobre os arquétipos femininos, sobre os mitos, né? Sobre as narrativas míticas, sobre os rituais e como esses rituais, esses mitos se ligam, se relacionam com as artes da cena, que é o nosso foco, nosso princípio, né? Nosso caminho de arte. E também como é que esses mitos e ritos também dialogam com conteúdos que são políticos, né? Por isso que tem, vamos dizer assim, esse braço do motim que discute as questões dos feminismos, e, logicamente, lidando com os feminismos, a gente tá se vinculando também a tudo que está atrelado aos feminismos, que são as racialidades, as questões que a gente acaba tocando dentro desse trabalho de pesquisa, né? Então, eu sou professora Luciana Lira, sou professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas tenho essas colaborações que eu faço na UDESC e na UFRN, para quem não me conhece ainda, né? A gente está sempre se reunindo segunda e terça, às 20 horas, até o finalzinho de julho, tá? Para essas discussões. Então, na semana passada, a gente começou um mergulho sobre as pedagogias feministas nas artes da cena, né? A gente já fez um passeio muito legal falando sobre as racialidades e agora a gente está indo para um outro caminho desde a semana passada. É legal até eu fazer uma retificação, porque ano passado, ontem, né, eu fiquei falando bastante que a gente estava na 3ª semana e na verdade a gente já está avançando na 4ª semana, o que é muito legal, né? Então a gente está super feliz de estar aqui trocando com vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Então, na semana passada a gente discutiu as questões das pedagogias feministas nas artes da cena, contexto da educação formal e não formal. Isso é o nosso tema geral, esse tema que a gente vem trabalhando desde a semana passada. E hoje a gente vai fazer um passeio, né, por um tema que é um tema bem específico, que é o tema da contação e a reinvenção de histórias, pensando nos contos de fada e nos processos cênico-pedagógicos, né? A gente pensa sempre que os contos de fada são contos de carochinha, que a gente acaba não atribuindo função pedagógica para os contos de fada.
E a gente vai ver hoje um pouco com a conversa com as pesquisadoras que vão conversar com a gente hoje, justamente que esse caminho pedagógico dos contos de fada, que tem muita relação também com a questão dos mitos, tem uma mesma natureza que os mitos, né, os contos de fada, eles vão ensinar a gente a caminhar pela nossa jornada, né, de existência aqui nessa terra. Então, a gente tem duas jovens pesquisadoras. Na verdade, eu posso dizer que são as mais jovens pesquisadoras do motim que a gente vai conversar hoje. São duas hoje, assim como a gente fez na nossa live de estreia. Então, por isso, a gente vai ter 20 minutinhos com a Lisa Miranda, e mais 20 minutinhos com a Júlia Prudêncio. Né? Então, essa vai ser uma discussão super legal, porque são jovens pesquisadores que estão começando a sua jornada agora. Júlia recém saiu da Unicamp, né, e está agora na UDESC trabalhando, fazendo um mestrado. E Lisa realmente é a nossa mascote, a gente pode dizer que é a nossa força, ela que está produzindo todos os flyers do motim, e é uma força grande, né, uma juventude que vem nos ajudando a acreditar que a gente pode continuar pesquisando, né? Então, a Lisa, que a gente vai conversar agora e vai falar sobre essa experiência dela no Rio de Janeiro, né, dentro da escola, Lisa Miranda, né, é professora de artes, é arte educadora em exposições de arte e cultura, em museus, centros culturais no Rio de Janeiro. Ela é integrante do Grupo Motim, Mito, Rito, Cartografias Feministas nas Artes, com pesquisas de iniciação científica e monografia desenvolvidas no âmbito da graduação em artes visuais, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou chamar a Lisa, ela vai chegar aqui para conversar com a gente, e depois a gente vai chamar a Júlia em seguida. Vamos achar a Lisa aqui. Oba, tem uma galera legal aqui. Que bom que vocês estão aqui com a gente, dividindo mais essa experiência de noite. Deixa eu achar aqui a Lisa. Não tô. Só um minutinho. Vamos ver se a gente acha aqui ela. Opa, acho que ela não chegou ainda. Aqui! Chegou. Já sabe como é que funciona, né? Então, a gente vai ter uma lista de pessoas aqui que vão entrando, e a Lisa está chegando para conversar com a gente. Olá, Lisa, boa noite. boa noite. Boa noite. Então, Lisa também ela é pós-graduanda, né, na especialização em saberes e fazeres no ensino das artes visuais no Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Estou falando lá no Rio de Janeiro, apesar de ser professora no Rio de Janeiro, porque eu estou em São Paulo agora. Então, isso, né, Lisa? Então, seja bem-vinda, né? Você que Obrigada, está boa noite. no motim há Tava tanto com, tempo. tava com um probleminha aqui na conexão, é sempre assim, internet, né? Mas tá tudo bem agora. Então foi isso. Então, me conta para mim, talvez assim, primeiro talvez você queira falar alguma coisa aí para cumprimentar a galera, a gente já está com uma turma grande aí chegando. Sim, sim, boa noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, professora Luciana Lira, pelo convite. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito legal, muito legal. Então, é isso. Eu sempre, né, Lisa, tenho acompanhado, né, todas as lives aqui do Motim, a galera também tá acompanhando um tempo. Boa noite a todo mundo de novo, quem vai entrando. E eu sempre tenho começado as conversas meio situando com um dizer, né, um pensamento que tem relação com o Uhum, nosso tema. Então, vamos dizer assim, essa citação que eu vou fazer é da Frani Abramovic, que é uma pesquisadora que trabalha com teatro de formas animadas e que trabalha bastante com mitos, né? uhum, E com contos de fada, estão envolvidos no maravilhoso, um universo que denota fantasia, partindo sempre de uma situação real, concreta, lidando com emoções que qualquer criança já viveu, porque se passam num lugar que é apenas esboçado, fora dos limites do tempo, do espaço, mas onde qualquer um pode caminhar. Porque todo esse processo
né, é vivida através da fantasia, do imaginário, com intervenções de entidades fantásticas. Isso aí é um pensamento que ela faz, até para situar um pouco o trabalho dela com teatro de bonecos e tal. E ela Uhum. fala muito dessa criança, né, dentro do trabalho dela, mas na verdade a gente pensa em contos de fada, a gente sempre pensa em criança, mas na verdade na verdade essa criança que habita a gente até na vida adulta, né? Então acho Sim, que é bom sim. pensar que essa criança ela não desaparece, né? Ela continua com a gente se a gente fustigar essa criança, se a gente continuar trabalhando com ela. E aí tem uma outra citação que eu queria trazer da Marie-Louise von Franz, que é uma pesquisadora, né, muito importante da obra do Jung, do Carl Gustav Jung. E ela diz que cada indivíduo e cada nação tem suas próprias formas de experimentar ou de experienciar a realidade psíquica. Diferentes contos de fada atuam em fases diferentes dessa experiência. Então, pensando em que os contos de fada parece que eles permanecem e eles são necessários para determinados momentos da vida da gente como Sim, indivíduo e sim. na vida da gente também como coletividade. Então, pensando nisso, né, só para a gente abrir a brincadeira, eu fiquei pensando, Lisa, como é que foi que você entrou em contato com a ideia de trabalho com os contos de fada, como uma estratégia também metodológica no campo das artes? Fala um pouquinho da sua experiência como pesquisadora, sua entrada no motim, como é que essa coisa aconteceu? Sim, Vamos, sim. vamos começar. Eu também vou abrir com um verso, né? As imagens e os contos alimentam e instigam o nosso universo de imagens internas que dão forma e sentido às experiências de cada pessoa no mundo. Essa frase é de Regina está entrando na produzindo esse estado de encantamento, né? Esse estado de fantasia que você está falando, né? E parte também de um encontro vivo, desse ato de amotinar-se juntos, aguçando esse exercício da imaginação. Quando estamos imersos nas histórias, esse universo das histórias, a gente se abre, a gente se permite um trânsito de conhecimentos, de saberes, de sabedoria, né, entre os envolvidos na contação, né? Seja o ouvinte, seja o contador, em um processo de retroalimentação, né? E o meu desejo inicial, né, pelas histórias é por esse reconhecimento delas como importante material simbólico, né? Então ele tem também essa categoria assim, arte pedagógica, simbólica, e são substâncias férteis também de aprendizagem, né? As histórias elas são completamente interdisciplinares, transdisciplinares. Eu como professora de arte eu consigo me ligar a diversas áreas do conhecimento através das histórias, né? Diversas áreas do conhecimento conseguem chegar na arte através das narrativas, né? Então, são como teias, né? São como teias, são como redes de conhecimento. E a minha entrada no Motim começa em 2018, né? Inicialmente, eu tinha esse interesse muito grande de interligar arte, educação e feminismo. Então, foi nessa minha entrada no Motim que eu consegui arquitetar, né, esse caminho que foi através das narrativas. Eu iniciei o projeto de iniciação científica orientado pela professora Luciana Lira. O nome do projeto se chama Contação e Criação de Histórias, restaurando protagonismos femininos através da oralidade. Que eu realizei nesse projeto oficinas de contação de histórias com adolescentes e crianças, né, no âmbito da escola formal e não formal. No âmbito formal, foi a escola pública e uma escola particular, que foi o SESI. No campo não formal de ensino, foi no Centro de Referência Assistência Social, no Rio de Janeiro, que é um CRAS, que lá também é um ambiente de educação, né, não formal. Então, eu usei as histórias como dispositivos pedagógicos, assim, de disparos, para a gente começar um trabalho de rodas de conversa, reflexões, e tudo que reverberava nessas histórias, a gente trazia
um trabalho de arte, né, de desenho, de pintura, novamente, recriação das próprias histórias pessoais, criando outras histórias, né? Esse trabalho plástico também, artístico, né? E foi muito interessante essa experiência. Esse meu questionamento, né, como esse meu primeiro desejo também é de emergir as histórias femininas, né? Emergir as histórias das mulheres. Esse meu questionamento parte também analisando o currículo, né? Eu, como professora de arte, né, nós como educadores, nós estamos atrelados também a um currículo, né? Um currículo, e esse currículo, ele é um território, né? Um território de disputa de saberes, né? É um território também de narrativas. No currículo também tá quais são as narrativas que entra na escola, que saem da escola, né? E aí eu fico me questionando, né? Quais são os agentes femininos, quais são os conhecimentos, né? As figuras que estão fazendo parte na construção, né? Primeiro na construção desse currículo, né? E quais são as narrativas que estão sendo reforçadas através desse currículo na sala de aula e quais que estão sendo também silenciadas nesse currículo, né? Que é justamente esse território, né, de disputa, de poder, né? Que ele reflete, né? Ele reflete estruturas sociais, patriarcais, estruturas hegemônicas, né? Que invisibilizam corpos, vozes, agentes, né? Tudo que não é hegemônico às vezes é tirado, né, desse currículo. Então a gente, quando vai discutir feminismo ou vai discutir gênero, né? Feminismo e gênero estão muito relacionados, essa discussão, né, de gênero e sexualidade na escola, e junto com essas pedagogias feministas, a gente passa por esse discurso, né, de gênero e tal na escola. Então é muito interessante. E toda essa relação, né, dessa conversa, eu fiz através da ludicidade da contação de história, né, que eu pude adentrar esses espaços, tocar nessas questões, né, mas sempre através do trabalho de arte, do trabalho elaborando lúdico, né, com as crianças e com os adolescentes. Então, Lisa, você fala um pouquinho mais, assim, você já tocou, né, tocou nesse ponto, que eu acho que é um ponto interessante para a gente refletir, né? Como é que você entende essa relação entre o conto de fada e feminismos, né? Primeiro a gente pensar assim que a gente está trabalhando numa perspectiva de um feminismo plural, né? Ou feminismos. Então a gente não está atuando sobre um aspecto do feminismo, a gente está tentando abordar essas várias meninas, né? No caso seu, você trabalha efetivamente na escola, então você está trabalhando com adolescentes e com crianças, então são meninas. Sim. Então, como é que essas... E são meninas diversas, né? De diversas famílias, que vêm de diversos lugares, mesmo morando no Rio, mas que vêm de vários bairros, né? Em geral, bairros de periferia do Rio. Então, como é que esse conto de fada atua nessa relação com o feminismo? Porque a gente sempre, aquilo que eu falei no início, né? A gente sempre pensa que os contos de fada, ele está ali no lugar da carochinha ainda, né? Que é o lugar de que, não, ali é para né, história para boi dormir, né? E, na verdade, os contos de fada são narrativas de libertação, né? São narrativas de construção de um imaginário, né? Então, como é que você vê essa relação entre os contos de fada e esse feminismo plural, ou esses feminismos? Sim, sim. Então, quando a gente fala desses contos de fadas, como você bem disse, né, partindo assim, vou fazer essa relação do feminismo com os contos de fadas. Quando a gente fala dos contos de fadas, a sua origem, a gente já começa falando de uma tradição oral, né, dessas histórias que são apropriadas e resgatadas da tradição oral, né? São apropriadas e vai para a literatura. Então, o que não é documentado, o que vem dessa tradição oral, justamente o que não é documentado também está na esfera da subjetividade, né? E essa esfera da subjetividade, do que não é documentado, historicamente, culturalmente, socialmente, é atribuído também ao gênero feminino. Vozes, produções que não foram documentadas e que elas desaguam
né, nesse espaço subjetivo, dessas esferas das histórias. Então, muitas das histórias que foram apropriadas, né, pela literatura infantil, etc., elas são histórias com fortes ensinamentos, instruções, que vêm do feminino, né? E aí, o que acontece? Realmente, as histórias, como você bem falou, esses contos de fadas, eles não vêm dessa origem das histórias infantis, né? Elas são histórias adultas, são histórias de um outro universo, cheias de símbolos, cheias de significados que são do mundo adulto. Então a situação quando a gente vai transpor essas histórias para o mundo infantil, existe toda uma indústria por trás disso, que é a indústria do entretenimento, que também vai criar uma narrativa só, que é a narrativa que é geralmente difundida, mas na verdade não são assim. Não é, essa potencialidade dos contos de fadas vai além dessa narrativa só que é passada, porque os contos de fadas, eles são cheios de estímulos inconscientes, né, psicologicamente falando, a psicologia arquetípica, né, por meio dos arquétipos, né, os contos são cheios desses arquétipos, que são justamente através deles que a gente tem múltiplas interpretações, né? Então, assim, justamente nessa transposição para o mundo infantil, é expurgado das histórias a parte violenta, a parte sexual das histórias, mas na verdade não é só expurgado isso, é tirado, higienizado das histórias um monte de instruções, um monte de saberes femininos que também estão juntos essas histórias. Então, quando os contos chegam pra gente, eu tô falando dos contos que são mais difundidos, né? Tipo Branca de Neve, Rapunzel, Bela Adormecida. Tô partindo desse imaginário, né, que as crianças têm mais acesso, que a gente tem mais acesso através até do cinema, né, do entretenimento. Sim, essas histórias chegam pra gente moralizantes. E essas morais que tem nas histórias, né, essa moral da história, né, cheio de ensinamentos, né, ensinamentos dizendo o que é certo, o que é errado, o que é proibido, o que não é proibido, partindo de uma moral que é pautada também do que é imposto pela sociedade, do que é certo, do que é errado, orientada também por um masculino, por uma indústria masculina, de uma produção também masculina. Então, e tudo isso é direcionado também a um público que consome essas histórias, que também é um público infantil, meninas e adolescentes. Então, nada é proposital, né? São disputas de narrativa, né? Então, tudo é proposital, né? Tudo é proposital, né? Nada está neutro nessa história, né? Nada está neutro, exatamente. Nada neutro na história, né? Então, você falou dos feminismos, né? Dessa coisa do plural. A gente pode, mesmo essas histórias sendo como são, nesse momento, né, higienizadas e tal, o que chega pra gente, é possível sim trabalhar com elas, até mesmo trabalhar esses estereótipos de gênero que tem nelas, a gente consegue trabalhar com elas para discutir, para refletir com a turma, né? Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos que são exemplos pedagógicos, né? Claro que tem o exemplo clássico, né, do príncipe encantado, que é a figura masculina, que é a figura salvadora, e a figura também que a menina deposita sua felicidade, né? O felizes para sempre é após o casamento. Isso já é o clássico, né? Também tem outros exemplos, né? Por exemplo, a rivalidade feminina. Os contos de fada têm essa coisa aguça, né? Essa rivalidade, que é a rivalidade entre as irmãs, a rivalidade entre a madrasta, a bruxa, né, que joga feitiços. Então, tudo está vinculado também à inveja, né, ligado a uma inveja, a um corpo que está sendo objetificado ali como um corpo desejado, que é o corpo padrão. Aí que a gente entra também no padrão, que é uma criação de um padrão de beleza, de um corpo magro, branco, ocidental, né, nessa questão do padrão ocidental. Então, essa beleza que é retratada, né, como padrão para as meninas. E também o forte apelo estético,
para a juventude, né? Esse apelo estético do jovem, enquanto isso, o feio é o mais velho, né? Os ciclos Uhum. femininos, a juventude é mais colocada no Mais pedestal, importante. é mais importante, é colocada no Uhum. pedestal. Enquanto isso, Uhum. outros tipos de beleza, né? Outras fases, outros ciclos não são colocados. É inclusive ao contrário, Sim, né? São destemidos o sim. tempo inteiro. Há também Aham. uma mutilação do corpo feminino. Algumas Uhum. histórias têm um apelo da mutilação, por exemplo, Uhum. a Cinderela, né? A Cinderela, as irmãs dela às vezes querem cortam o pé para entrar no sapato, então é um molde, né? De novo, é um padrão de um corpo, né? As mulheres Uhum. poderosas, mais poderosas das histórias, elas são as vistas como vilãs, Aham. enquanto isso as personagens boas São acabam frágeis. frágeis, ou então estão no arquétipo da mãe, que é outro arquétipo, Uhum. né? Os contos de fadas, eles têm, geralmente, os contos com protagonistas femininas, têm quatro arquétipos, né? Que é o arquétipo da mãe, da donzela, da bruxa, né? Da anciã. Então, assim, Uhum. dá para trabalhar muita coisa em relação aos contos. Ô, Lisa, e como é que você fez esse trabalho nas escolas que você trabalhou no Rio, né? Com as oficinas de contação de histórias, né? Eu sei que também não foram essas histórias que você trabalhou especificamente. Então, conta para a gente que histórias que você trabalhou, né? E como é que você pensa em avançar na sua pesquisa também, né? Porque essa pesquisa virou iniciação científica, foi uma pesquisa também de finalização de curso, né? Da graduação. E aí você tem aí um longo caminho pela frente, né? E o Motim tá lhe empurrando e vamos juntas. Com certeza. Mas fala aí um pouquinho dessa tua experiência na escola. A gente tem só mais alguns minutinhos para poder chamar a Júlia. Tá bom, então eu vou falar rapidinho para não atrapalhar a Júlia. Então, nessa contação, como a temática, a gente está trabalhando aqui os contos de fadas, eu trouxe também muito forte essa temática, eu vou citar também como exemplos que eu já trabalhei, não trabalhei com essas crianças, mas já trabalhei em um momento, né? Essa questão dos contos de Aham. fadas. Então, assim, Sim. voltando para esse estereótipo que eu falei, a gente pode trabalhar Aham. os contos de fadas como, por exemplo, discutindo, né, em sala de aula, crianças e adolescentes, transpondo, claro, cada idade tem uma transposição de idade que a gente vai ter que dar. Mas, por exemplo, Uhum. a Bela Adormecida foi beijada por um príncipe, mas ela não estava dormindo? Então, a gente começa a introduzir esse assunto, a gente já pode discutir sobre assédio, sobre, né, a autonomia do corpo feminino. Claro que isso é de acordo com a Uhum. idade, né? É uma transposição Uhum. didática, né? É, a questão da Branca de Neve, por exemplo, né? A Branca de Neve, ela mora numa casa com 7 anões, ela faz todo o trabalho doméstico, ela lava, cozinha, passa, etc. Eu posso trazer essa conversa para as meninas, para os Uhum. adolescentes, sobre associar esse trabalho doméstico a um trabalho feminino. Para os adolescentes, Uhum. eu posso trazer um papo mais, assim, associar esse trabalho doméstico à acumulação primitiva de capital e tocar num assunto mais abrangente. Para as crianças, eu Uhum. posso trazer, por exemplo, a questão dos brinquedos infantis. Sim. Por que tem brinquedo para menina, brinquedo para menino? Por que o brinquedo das meninas são sempre essas coisas relacionadas ao trabalho doméstico, a casa, a panelinha, a casinha? E os brinquedos dos meninos, como é que são? Então, de acordo com a faixa de idade, né? E aí a gente vai Uhum. criando estratégias, métodos pedagógicos, né? E as histórias Uhum. que eu usei, né, com as crianças foi justamente trazer heroínas brasileiras. Trabalhei com heroínas negras brasileiras, histórias de mulheres, Nise da Silveira, Clarice Lispector, Dandara dos Palmares, Conceição Evaristo. Trouxe várias histórias das meninas e fui criando novas histórias. Elas foram criando também as histórias delas. E é isso. Uhum. E como é que você está pensando assim Ah, para sim. avançar? Né? Porque eu acho que tem um Sim. monte de gente curiosa, assim, dando um monte de parabéns aqui para você pela sua Ah, exploração aí tá. desse tema, né? É, E a gente feliz porque você vai continuar pesquisando, né? não, claro, essa pesquisa não tem fim, é algo que é para sempre mesmo, a gente está aí. É, Uhum. Então, como eu pretendo avançar minha pesquisa, eu pretendo avançar também, ainda nesse campo das narrativas, mas eu também penso nas narrativas visuais, de como a gente trabalha
na visualidade, né? Um pouco, porque eu também trabalho com artes visuais, né? Então eu estou trazendo essa questão também para a visualidade. Como a gente trabalha na visualidade com essas narrativas, né? Imagéticas, né? Associadas também ao gênero feminino, não só discussão de gênero. Como a gente traz essa discussão de gênero e sexualidade numa sala de aula de artes, na disciplina de Sim, artes, né? Com sim. imagens, como essas cartografias aparecem, né? Maravilha, maravilha, Elisa. Você fez uma super explanação aí e uma super, na verdade, uma super introdução também para a Júlia, que vai entrar agora, né? Porque a Júlia já vai trabalhar Uhum, uma história específica. E aí você vai sair da nossa tela, mas vai continuar com a gente, né? com É certeza. sempre uma inspiração lhe ouvir. E agora eu vou chamar a Júlia. Obrigada, obrigada pela Tá sua bom, conversa hoje. A gente obrigada. continua amotinada e todo mundo Pode está aqui dando um deixar, monte de, um pode monte de deixar. Vou parabéns. ficar escutando a Júlia. Tá Beijo. bom, então você sai. Beijo. Tá. Tchau, querida. Tchau. Vamos lá, então agora a gente vai chamar a Júlia. Então, a Júlia é atriz, é diretora, né, diretora de teatro. Ela é natural de Campinas, olá, no interior de São Paulo. Então, a gente está saindo do Rio agora para o interior de São Paulo, né? Ela é bacharela em artes cênicas lá pela Unicamp, mestranda lá na UDESC, em Santa Catarina, em Florianópolis. E desde 2016 ela estuda a cena como espaço de discussão, difusão e difusão de pautas também feministas aqui, com motim, né? Esse trabalho todo. Enveredando agora por caminhos da arte e educação. Desde 2018 ela ministra oficinas teatrais para mulheres, atrizes e não atrizes, onde o tema da resistência, do combate à violência de gênero é explorado na criação cênica, a partir especificamente do conto Barba Azul, de Charles Perrault. Então, agora, vamos lá, Júlia. Boa noite. Dando- Olá. Pode dar boa noite aí para a turma que está aí nos escutando. Fica, Tá dando para me ouvir bem aí? acho que sim. Para mim tá tudo bem. Acho que para a galera também. Boa noite, Então a Lu. gente. Boa Boa noite, noite, pessoal. Júlia. Agradeço por estar aqui. Muito feliz mesmo. É isso. É isso. Tá bom. Então é o seguinte, eu já fiz aquela grande introdução, né, sobre mitos, sobre conto de fada. Também Lisa fez uma grande explanação que você estava escutando também agora. Então, eu queria saber do seu trabalho especificamente, porque aí você, né, assim como Lisa também teve uma experiência com oficinas dentro das escolas, você também, né, não exatamente dentro da escola formal, mas você vai fazer um trabalho específico, né, com oficinas em vários lugares e tal. E aí eu queria exatamente entender como é que você entrou em contato, né, com a ideia do trabalho com contos de fada, né, e como uma estratégia também metodológica, que eu acho que aquilo que a Lisa falou, né, a gente pega a história, a gente pensa a história como método também, pensar o mito como método, né, que a gente falou bastante ontem da metodologia em arte, então é um pouco o mito como método, né? Então, como é que você entrou em contato com essa estratégia metodológica no campo das artes da cena? E aí, como é que foi tua experiência na Unicamp, né, com a professora Verônica Fabrini e com o conto do Barba Azul, né, que eu acho que foi exatamente isso aí. Fala um pouquinho, Júlia, pra gente. Então, foi exatamente através da Verônica Fabrini, que os contos de fadas chegam para mim como uma estratégia de criação cênica. A gente estava trabalhando com ela dentro da graduação em 2015, lá na Unicamp. E a gente conheceu, logo de início, a gente conheceu lá em 2015 a Christine Rohrig, e que é uma jornalista, ela é paulistana, tem descendência alemã e ela faz traduções do alemão para o português. E ela tinha acabado de traduzir uma compilação dos contos dos irmãos Grimm na versão mais original deles, né? Como a Lisa estava falando agora há pouco, em que ela não é destilada de uma forma comercial, né? Então ficam intactas as violências, tudo aquilo que não é considerado bom para se vender para uma criança no filme. Enfim, aí naquele ano eu fiquei extremamente encantada e com vontade de trabalhar com contos de fadas, e isso aconteceu no TCC, no nosso trabalho de conclusão de curso. Eu digo nosso porque eu trabalhava com
mais 7 colegas de graduação nessa época. E aí a gente levou esse trabalho, uma compilação de mais de 200 contos para dentro do TCC, sob orientação da Verônica. Começamos a trabalhar com todos eles de começo e foi muito confuso. E aí a Verônica, que já vem, né, no estudo do mito, no estudo dos contos, no estudo da simbologia dentro da cena, foi que sugeriu que a gente ficasse, né, com o Barba Azul, a Chapeuzinho Vermelho e um conto que é da onde vem a Bela e a Fera. E a ideia da Verônica, sempre muito visionária, era que a gente estudasse, né, esses 3 contos de fada, olhando para eles pela perspectiva, né, dos arquétipos da ânima e da sombra. Então a gente ia trabalhar na cena partindo também desses estudos da psicologia junguiana, né, da psicanálise de Jung, pensando nos arquétipos, né, da figura que seria a feminina, dizendo grosso modo, a ânima como figura feminina, e a sombra, aquilo que não está à luz e que surge nesses contos. Pois bem, no início a gente também não tinha uma ideia de trabalhar com uma perspectiva feminista, e aí quando a gente, né, pegou esses 3 contos e começou a trabalhar com eles, o Barba Azul surge de forma muito forte, chamando a gente mesmo de 8, né, num grupo de 8, 6 pessoas nós éramos mulheres, e a gente começa a perceber uma correspondência muito grande, muito clara com o conto do Barba Azul e o cotidiano. A gente começa a perceber aquilo que você fala, que a gente não estava trabalhando com histórias da carochinha, a gente estava trabalhando com modelos simbólicos do nosso cotidiano, assim, né? Com a ideia que seria a ideia do mito vivo, assim, né? Não é uma ficção, é alguma coisa que não se sabe quando surgiu, mas que é modelo para todas as épocas. E a partir daí, a gente olha para o conto do Barba Azul, prestando bastante atenção na narrativa da protagonista, né? No enredo em que ela se encontra ali, da violência de gênero e como ela sai disso. E a partir daquele momento, então, desde aquele momento, eu me tornei diretora desse trabalho, né, que começou ali. E começo a trabalhar junto com esse núcleo, essa ideia da cena a partir do Barba Azul e de uma dramaturgia que costurasse o nosso cotidiano, as histórias que a gente trazia de violência de gênero, as histórias que a gente estava vendo ao nosso redor no noticiário. Infelizmente, nunca é difícil achar isso no nosso cotidiano. E a ficção, né? Acho que é isso. Conta um pouquinho, Júlia, porque eu acho que tem gente que conhece o conto, mas tem gente que não conhece. Talvez você possa falar de maneira breve como é que é o conto, né? Lógico que tem várias versões e tal. Talvez você possa até falar um pouco quem são esses autores e autoras que trabalham esse conto, refletem sobre o conto. Fala rapidinho sobre o conto. Posso, com certeza. Então, assim, né? Esse conto, a autoria dele, ela é creditada ao Charles Perrault, que é um francês lá do século XVII. E aí, o que eu ponho um pouco em dúvida, porque, enfim, como a Lisa estava falando, contos vêm da oralidade, então, assim, né, ele registra isso, fica como para ele, mas isso já vinha antes, enfim. E a partir dele, várias releituras. Então, fala um pouquinho de como ele é originalmente, né? Ele é protagonizado por uma jovem mocinha. Essa jovem mocinha está na sua casa com suas irmãs e aparece um esquisito senhor de barba azul ali flertando com elas, com todas elas de início. E as irmãs acham esquisito, mas ela, que é a mais jovem de todas, aceita se casar com ele. Eles se casam e vão morar no castelo. Aí quando chega no castelo, ela fica encantadíssima com aquele castelo gigantesco. E logo depois da noite de núpcias, ele diz que tem que viajar a negócios e deixa todas as chaves do castelo na mão dela e fala assim: você é livre para abrir todas as portas, fazer o que você quiser. Enfim, se delicia. Só você não pode pegar uma chave. Que mostrou para ela a chave e falou: não abra essa porta. Enfim, essa é a sua única proibição. Ele foi embora. Ela começou a abrir todas as portas e aí no fim ela ficou com essa chavinha na mão e aí veio a pergunta: que porta é aberta por essa chave? O que tem atrás dessa porta? E aí, né,
curiosidade dela, a voz interior, a sabedoria dela, né? Já estava dizendo, ó, cuidado. Então, pela curiosidade, ela vai, abre a porta e atrás dessa porta ela encontra, numa sala do subsolo, os restos mortais das ex-esposas do Barba Azul e descobre que, na verdade, o seu recém-casado marido, ele é um assassino. E nesse momento, o Barba Azul como que magicamente retorna. E ele diz, bom, você me obedeceu e você me desobedeceu, então agora o seu fim é o mesmo que o delas. E nesse momento ela fala, calma, eu preciso de 1 minuto para rezar antes que você me mate. E ele fala, tudo bem, vai lá e reza. E aí ela sobe para uma torre para rezar, mas na verdade ela chama, na versão do Perrault ela vai chamar os irmãos, em algumas versões ela chama as irmãs e tem releituras em que ela chama a mãe, mas sempre chama a ajuda de alguém da família. E essa força, né, aparece no socorro dela. E aí, no último momento, quando ele estava prestes a matar, a família entra e consegue derrotar o Barba Azul. E então ela parte feliz e livre depois desse. Então parece até óbvio, né? Porque a gente está falando aí de feminicídio, a gente está falando de uma série de questões aí, né? De silenciamentos, né? Então, como é que você faz? Parece óbvio, mas eu queria que você fizesse algumas relações, né, específicas entre esse conto e os feminismos, né? Essa ideia dos feminismos plurais que a gente está falando, né? A gente está falando de um feminismo só, mas enfim, como é que você faz essa ponte? Então, como você estava falando, né, o que a gente pode observar num primeiro plano, o mais óbvio, é que exatamente a gente está falando da saga de uma mulher que quase se vê predada por uma força masculina e misógina, né? Que para manter o seu poder precisa predar, precisa se alimentar de forças femininas para ele se manter acima delas, né? E ela consegue subverter isso, consegue derrotá-lo, né? A fim de preservar a sua vida. Ela resgata a sua vida. E, e eu acho que quando a gente está falando de movimentos feministas no plural, a gente está falando, né, basicamente sobre dignificar mulheres, a gente pode dizer, mas se a gente está falando em feminismos plurais, a gente está falando em dignificar minorias. Pessoas que veem a sua liberdade, a sua vivacidade predada por forças hegemônicas, misóginas, enfim, o estereótipo da hegemonia, né? Do homem cisgênero, branco, magro, classe média, enfim. Então, essa é uma relação primária. Mas ela dá margem exatamente para que o Barba Azul sejam vários. Assim como a protagonista sou eu, é você, é tantas mulheres que estão nos assistindo agora e que nem têm acesso, enfim, muitas, muitas. Também o Barba Azul, ele pode ser coisas, pessoas, forças, poderes diferentes para cada um de nós, assim, para cada uma de nós. E aí é que está a potência de trabalhar, né, uma ação cênica, mas uma ação artístico-pedagógica, né, que leve essa possibilidade de reflexão crítica a partir desse conto para muitas mulheres, para muitas realidades, para que cada uma consiga pensar onde, né, aonde está sendo essa jovem e quem é o Barba Azul e o mais importante, como é que a gente escapa dele? Quem é que tem o meu socorro? Quem é a minha rede de apoio? Como é que eu escapo? Quando eu o derroto? Ótimo, ótimo, Júlia. E a gente sempre pensa, eu falei isso no iniciozinho da live de hoje, né, que o conto, ele está muito direcionado às crianças, porque é aquilo que Lisa falou, né, na verdade, houve uma reversão dessa ideia do conto. O conto era feito para todas as idades, e as crianças, porque não existia muito essa ideia de infância no princípio, né, mas depois a gente, né, moralizou o conto, um pouco que Lisa falou, né, moralizou o conto e destinou para as crianças. Mas a diferença de Lisa, né, que realmente trabalhou, né, com as crianças, adolescentes, essa questão do conto, você vem trabalhando com mulheres adultas, né? Com mulheres adultas, que, como você falou, você trabalha tanto com atrizes como também com não atrizes.
E aí eu acho que seria legal você falar um pouco dessa tua pesquisa, que envolve a pesquisa do mestrado, tem a ver com o tema do Barba Azul, mas também com essa experiência com o conto de fadas com adultos, né? Com mulheres adultas. Fala um Uhum. pouquinho, Júlia Dias. Tá. Vou falar da minha experiência mais recente em oficina. A gente acha, né, que quem vai se interessar pelos contos de fada, pelos contos ditos infantis, são as crianças e os jovens. Porém, num contexto em que eu parto para dar uma oficina de teatro feminista para mulheres que às vezes nunca pensaram em fazer arte, que nunca se ligaram ao termo feminismo, né? Por mais que, Uhum. por mais que operem atitudes feministas no seu dia a dia, nunca se pensaram feministas. Se eu chego, essa é uma oficina de teatro feminista, eu perdi, assim. Assim, e muitas vezes eu perdi porque existe muito estereótipo, né? Uhum. É um estereótipo negativo nisso. E aí, quando eu chego e digo, olha, a gente vai trabalhar com contos de fadas. Pronto, contos de fada é acessível, tá perto de mim, tá perto de todos nós, entende? Uhum. A gente se sente muito apropriado disso. E é Uhum. divertido. Então, assim, enquanto ferramenta pedagógica, vou colocar nesses termos, mas não sei, Uhum. ou estratégia, é, é uma benção. Funciona. É uma plataforma, né? A Mix é uma Não, plataforma. é uma Uhum. estratégia muito boa. E aí, né, Uhum. eu tava ouvindo a Lisa falar, e aí eu tava refletindo também, né, sobre isso, como é trabalhar isso com mulheres, como é que eu faço para trabalhar isso com elas, né? Como é que eu coloco isso? E se eu não posso dizer que é um teatro feminista, porque talvez elas se assustem, como é que eu posso, Uhum. aos poucos, sabe, com humildade e generosidade e dando ferramentas para elas irem fazendo a reflexão crítica. Sim. E aí eu uso um pouco dessas perguntas que eu estava colocando para você, né? A gente começa a criação cênica e daí a gente começa a brincar nesse faz de conta e eu vou perguntando assim, legal, e onde é que tá isso, né? Onde é que tá o Barba Azul na sua vida? E as Uhum. irmãs? Quem são as irmãs? Então, Uhum. né, a gente chega com o conto de fada e a gente vai entendendo essa reflexão crítica e ela vai surgindo de forma muito orgânica, assim. Uhum. Uhum. É isso, né? E aí eu acho que pode ficar até um convite, né, Júlia? A gente conversou um pouco um outro momento que não tem nada a ver com live, mas desse teu momento de pesquisa em relação a essas oficinas. Tem até gente falando aqui que participou das suas oficinas e que curtiu muito, que foi muito legal, né? Então, fala um pouco como é que está a tua situação em relação a essas oficinas num contexto de pandemia, né? Porque agora todos nós das artes da cena estamos sofrendo muito, né? Porque somos fundamentalmente artistas coletivos, né? É uma redundância isso, porque todos os artistas trabalham numa perspectiva coletiva, mas o pessoal das artes da cena realmente tá difícil para a gente, né? Então, como é que está sendo isso para você? Como é que explica aí e faz o convite, né? Então, isso, a gente estava muito acostumado a operar pela forma do encontro, né? O presencial e o relacional, né? Encontrar esse com o outro. Uhum, E aí, a pandemia. E aí, uma pesquisa de mestrado pautada no relacional e no encontro, como tantas outras, né? Na nossa área. E a ideia agora né, estamos estudando, eu e Luciana, para transformar essa oficina, não numa oficina online, porque é complicado isso, né? Do teatro uhum, online, a gente tá também entendendo, né, como é que isso opera, mas a ideia mesmo é criar que a gente possa criar uma rede criativa. Criar uma rede criativa. É isso, né? Pensar numa rede criativa uhum, uhum, que trabalhe com esse tema, que trabalhe com a criação dessas ficções
que são ligadas a esse mito do Barba Azul, que são ligadas ao nosso cotidiano, que falem sobre as nossas opressões, mas que falem especialmente sobre as nossas resistências e que falem muito mais, que a gente possa juntas pensar, né, em estratégias de resistência a partir desse ato criativo, né, da arte. E, enfim, essa é a proposta agora, pensar em como é que a gente opera, né, como é que a gente cria essa rede de comunicação, né, de forma virtual. E aí, o que eu e Luciana estamos conversando, né, é que para setembro a gente já tenha isso acontecendo, né? E aí a proposta é que seja aberta, o que facilita, como eu conversava com a Luciana, o que facilita é que agora a gente pode ter mulheres de várias partes do mundo, de diversas realidades, mesmo criando juntas, assim, né? Ou trocando criações, né? Trocando saberes, criando uma rede de saberes de resistência. Pois é, danadas. Pois E é, então você tem tempo, pode falar, pode se despedir. eu acho que é isso. Agradeço muito a todos, todas que estão aqui, que me fazem estar aqui. Agradecer a Luciana, que foi a pessoa que olhou para mim em julho do ano passado, tá dando um ano agora e ciclos para mim, para nós, né? E que olhou para mim e disse: não, vai, faz o mestrado, não desiste, você consegue. A todas as amigas que estão aqui, as amigas que já participaram desse trabalho comigo, enfim, todas as forças femininas que nos põem aqui, né? Que nos sustentam para estar aqui. Então, faço esse agradecimento e deixo esse convite, né? Que aí em setembro, um pouquinho antes, a gente lança uma chamada, faz um convite bonitinho. E aí, quem sabe a gente não consegue se encontrar, o pessoal que está assistindo, em setembro, para fazer essa troca criativa, sensível, crítica e política também, e feminista, e é isso. É isso aí. Então, certamente essa oficina a gente vai divulgar, enfim, nesse ciclo do motim, né? A gente tem. Aí fica para todo mundo que está aí nos escutando, né? Colocando os comentários também. É que o motim, para quem entrou depois, é um grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa ligado ao CNPq, que vincula 3 universidades, a UERJ, né, que é a universidade a que eu sou vinculada, mas também tem a UDESC e a UFRN, que são universidades parceiras que eu tenho essa articulação, né, como professora colaboradora, e por isso que Júlia está aqui, exatamente porque eu sou orientadora dela lá em Florianópolis, né? Então tem essa rede que a gente foi construindo e é muito legal, né? E aí certamente a gente vai fazer a divulgação da oficina da Júlia, que a gente acho que todo mundo tem que participar, né? Quem tiver afim também de discutir essas questões, né? Continuar discutindo tantas questões que a Lisa levantou, que eu acho que a Júlia vai também tocar nessas questões. Eu acho que todos os agradecimentos que a Júlia fez, acho que são os agradecimentos da Lisa também, porque na verdade a gente virou uma grande rede, uma rede que está se estendendo, né, Júlia? Porque agora a gente tem esse mecanismo ainda, que é difícil para a gente ainda, esse mecanismo da virtualidade, mas ao mesmo tempo acho que tem ganhos, né? Que às vezes a gente fica muito desesperada. Tava, né? A última orientação a gente conversou um pouco sobre isso, né? Disse, nossa, o que é que a gente vai fazer agora com a oficina, né? E aí a gente tomou isso como um desafio, né? De criar um outro tipo de espaço, que é o espaço virtual, para também construir esses contatos com pessoas que talvez a gente não tivesse oportunidade de fazer se a gente tivesse num lugar só, né? Porque às vezes é exatamente no momento da crise que acontece isso, né? Que acontece esse movimento maior e a gente encontra outras saídas, né? E então é isso, a gente está se encontrando sempre dia de segunda e terça, às 20 horas. Não sei se a Júlia quer complementar algo para finalizar, comentar. Eu queria só, acho que talvez um ponto não tenha ficado muito claro, e esse ponto é muito importante de ficar claro, que esse trabalho, ele não é só para as mulheres que já tenham tido um contato com teatro, um contato com arte, ele se estende a qualquer uma que sinta vontade de. Não é uma questão de talento, é uma questão realmente de se sentir vontade de participar disso,
A gente está sempre trabalhando para acolher com o máximo de carinho, respeito, e a meta é realmente a dignificação, então deixar muito aberto assim para todas as mulheres. Isso, isso. Porque eu acho que é bem interessante isso também, né? Pensar de novo na função da universidade pública. A universidade pública tem um tripé que ele é fundamental, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? E na medida em que Júlia abre sua oficina para um espaço para mulheres que não são atrizes, que não são artistas, a gente está trabalhando no viés da extensão, que é o viés exatamente da universidade se abrir para a comunidade. Né? Então, de uma maneira geral, né? Você não está trabalhando exatamente com artistas ou com alunos da universidade, não está fazendo isso no nível do ensino, mas está, né, no nível da extensão e da pesquisa. Então, o legal é quando a gente interliga tudo isso, eu acho que as pesquisas do Motim têm trabalhado muito nessa perspectiva, né, de juntar esse tripé, né, fazer com que esse tripé ele funcione, né? Que a gente tanto abra para os artistas, para os alunos, mas também para as pessoas em geral, né? Então, Júlia, eu vou me despedir de você e vou fazer uma despedida aqui geral, né? Para comentar mais, para você não, enfim, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, se quiser complementar, curiosamente, hoje a gente tem tempo, acho que a gente começou na hora, porque isso tem acontecido também, né? Às vezes a gente entra e eu fico esperando que as pessoas fiquem entrando para a gente poder começar a conversa, porque isso é uma conversa, né? Não é uma aula exatamente, mas é muito mais para a gente trocar as nossas experiências e acaba sendo uma aula, né? No fim das contas. Pode Mas ter. faça suas despedidas. Eu acho que eu só queria complementar isso que você diz do tripé da universidade, né? De entender que este trabalho artístico e pedagógico que a gente se propõe fazer, né? Tanto Lisa com os adolescentes, eu com as mulheres, é entender que a produção de conhecimento, né? Aonde está a produção de conhecimento, o que é produção de conhecimento, e lembrar que sim, a universidade é extremamente importante enquanto produção de conhecimento, porém, este conhecimento que vem quando a universidade sai, quando vai ao encontro, o conhecimento, o saber da prática, né, ele é necessário para manter a academia viva, assim, né, para a gente Uhum. espantar o assoberbamento do eu sou pesquisadora, então eu sei de feminismo e teatro, sabe? Uhum. Sim. É isso. Ótimo, Júlia, ótimo. Então a gente vai se despedindo mesmo agora. A gente agradece muito todo mundo que entrou aqui. Lembrar que sempre segundas e terças, às 20 horas, a gente vai até o final de julho com essa programação, né, do Motim. O Motim é esse grupo de pesquisa que vem trabalhando em cima das questões dos arquétipos femininos, discutindo as questões do mito, do ritual, e dos feminismos, né, como plataforma de discussão e todas as questões que estão relacionadas a esses feminismos, como, por exemplo, a racialidade, que foi bastante discutida no início das lives, né, e que vão continuar sendo discutidas. Então, a gente agradece mais uma vez, fico muito feliz que a gente esteja todo mundo junto, mesmo separadas, mas que a gente vai com força, né, encontrar uma saída para tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que os contos de fada ajudam a gente a sonhar. Isso também é bastante importante. A gente está precisando muito sonhar nesse tempo que a gente está vivendo, né? Um tempo bastante difícil, né? E talvez a gente ficar atento aos nossos sonhos, a gente consiga encontrar algumas saídas para essa dificuldade que a gente está passando enquanto humanidade, enquanto coletivo, né? Também quero aproveitar esse tempinho que a gente tem para convidar, para além das lives do Motim na semana que vem, eu vou falar na quinta-feira, agora, no Feldenkrais Internacional. O Feldenkrais é um método, né, somático de corpo que eu trabalho dentro das minhas pesquisas, junto muitas vezes com essa galera do Motim também, que conhece bastante do Feldenkrais. O Feldenkrais não é um remédio, mas não é um remédio para tomar, né? É um remédio para fazer, viver. Feldenkrais é o nome de um cara, né, de um homem que desenvolveu um método somático bastante legal de corpo. E eu vou fazer uma fala com esse grupo, vou fazer uma divulgação aí no Motim, na quinta-feira.
Espero que Júlia esteja lá e que a galera que está aí também esteja. Eu vou fazer essa divulgação, né? Estou sempre divulgando, né? Todo mundo está divulgando essas lives no Facebook. A gente tem uma página no Facebook, né? Do Motim. E também a gente tem divulgado isso no próprio Instagram. Então acompanhe o Amotinadas, né? @amotinadas_, e também